Vamos orar, queridos. Estenda nas suas mãos para cá. Tem mais algumas crianças para chegar ainda. Hoje é o nosso último culto aqui, né? Aí o Timóteo pediu para orar. Eu falei, claro, filho, claro que você pode orar. Vamos orar então pelas nossas crianças. Senhor Jesus, Muito obrigado. muito obrigado, Porque o Senhor é é o Deus das nossas vidas. o Deus das nossas vidas. O Senhor nos ama O Senhor nos ama e hoje e hoje nos chamou para estar aqui e te cultuar. Abençoa Abençoa todas as crianças da igreja. todas as crianças da igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. 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 Agora o Judá não, Judá depois, filho. Na bênção eu chamo você, filho. Querido, abra comigo a sua Bíblia em Jonas capítulo 4. Jonas capítulo de número 4. Enquanto os irmãos vão encontrando, eu queria apenas fazer 3 agradecimentos aqui. Hoje é a nossa última noite como pastores aqui na primeira igreja, e eu quero dizer, em primeiro lugar, na vida do pastor Paul, através do conselho, agradecendo ao cuidado, à bênção que foi, a oportunidade que a igreja me deu nesses 4 anos para estarem aqui. Agradeço também aos amados irmãos dessa igreja que nos receberam, nos cuidaram tão bem, uma igreja que eu vou levar para sempre no meu coração. Chegamos aqui, eu e Clarice, só nós dois, né? Timóteo ainda na barriga. Estamos saindo agora em 3. Bênção, né? Então, uma igreja frutífera. Que Deus abençoe sempre a primeira igreja. Abriu comigo lá, querido, Jonas capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa tua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo. Sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Obrigado porque hoje é uma noite de festa. Eu te agradeço, Pai, por todo o tempo que eu e minha família estivemos aqui nessa igreja. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Mas eu peço, Pai, que nesse momento o Senhor me livre de qualquer emoção, emocionalismo, que seja a Tua palavra a ser exposta como um alimento vívido para a Tua igreja. Que o Senhor abra os ouvidos e dê o entendimento a cada irmão aqui presente. E que da mesma maneira como o Senhor falou comigo, que o Senhor fale e alimente o Teu povo aqui presente. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos então ao último capítulo dessa jornada em Jonas. E para nós que
Hoje estamos nos despedindo como Igreja dos Lagos para um novo desafio, para uma plantação. Esse capítulo parece que foi escolhido a dedo pelo próprio Deus. Não foi uma coincidência, nós simplesmente estamos seguindo a temática aqui da primeira igreja. Isso porque nós estamos diante de um profeta levantado pelo nosso Senhor, que teve a missão de levar a mensagem de Deus a um dos povos mais pagãos e ímpios de toda a história. Um dos povos mais conhecidos pelas suas barbaridades, pelos seus falsos deuses, do que qualquer outra coisa. Jonas é esse profeta que nós temos conversado já ao longo de todo esse mês de novembro. Nós percebemos que este livro, o livro do profeta Jonas, foi escrito provavelmente ali em 700 anos antes de Cristo, e ele foi escrito com o propósito de nos apresentar uma história que é muito mais do que simplesmente a história de um profeta e um peixe. Normalmente, quando você pensa em Jonas, imediatamente você lembra do capítulo 2, que ele está lá no ventre do peixe, orando a Deus para que Deus não o mate, para que ele tenha essa nova oportunidade. Porém, dentre os 4, nós podemos classificar numa ordem de importância o capítulo 2, desse que ele está dentro da barriga desse peixe, talvez como o menos importante nessa narrativa bíblica. Isso porque o propósito desse livro é algo muito comum nos nossos dias. Você gosta de uma sátira? Você gosta de ironia? Este livro se propõe a nos apresentar exatamente uma grande ironia. Acompanhe comigo no capítulo 1, quando nós estamos diante de Jonas, um profeta, lembre-se bem disso, que foi levantado pelo próprio Deus para pregar a mensagem em Nínive. Porém, o profeta se rebela. Interessante isso, né? O profeta rebelde. E ele vai no sentido literalmente oposto a Nínive. Ele vai para Tarsis. Então, ao invés dele querer ir lá para a região da Turquia, ele se dirige e vai lá para a Espanha, no nosso mapa geográfico de hoje. Porém, esse profeta, no mesmo capítulo 1, ele está dormindo no meio de uma tempestade. Estranho isso também, né? Porque se você já andou de avião, de ônibus, de barco, quando dá uma tremida diferente, você já fica com medo, não é? Diante de uma grande tempestade, aonde está esse profeta rebelde? Dormindo. Nesse momento, ele é acordado pelos marinheiros. E você lembra qual é a fé dos marinheiros? Eles não eram do povo de Israel, eles eram pagãos. E eles começam a se perguntar qual era o Deus que era responsável por aquilo, até que eles chegam em Jonas. Nesse momento, quando Jonas fala para eles o que estava acontecendo, imediatamente eles se arrependem, oferecem um sacrifício. Não era o profeta que tinha que fazer isso? Mas o que o profeta faz? Viu? Vamos resolver isso aí? Me joguem para fora. Às vezes a gente pensa, mas Jonas já tinha combinado com o grande peixe, né? Não, ali ele está literalmente pedindo para morrer. Você ser jogado numa grande tempestade é você assinar o teu atestado de óbito. Então, por isso, Jonas, ele pede para que ele fosse jogado. Por isso também, a hesitação dos marinheiros em fazer isso. Jonas falou, me joguem. Os marinheiros falaram, não, como que nós vamos fazer isso? No final das contas, Jonas venceu, mas perceba como a ironia está aqui. No capítulo 2, nós vemos esse profeta rebelde dentro do peixe. E aqui ele faz a sua primeira oração em todo o livro. São apenas 2. A primeira aqui no capítulo 2, quando ele pede para que Deus preserve a sua vida. E no capítulo 4, o qual nós iremos expor nessa noite, quando ele pede para que o Senhor o mate. Esse livro é irônico também, porque no capítulo 3, Jonas, ele chega até Nínive, a maior cidade do mundo conhecido. Aqui nós vemos a estimativa do próprio Deus, né? De 120 mil pessoas naquela cidade. Essa cidade era a maior cidade de todo mundo. Nínive era a capital da Síria. A Síria era conhecida por ter o maior poder bélico daquele contexto. Nínive, para que você atravessasse de cabo a rabo, andando, você levaria aproximadamente 3 dias, talvez. Jonas, num percurso de 1 dia, ele, através de 5 palavras, arrependam-se, Nínive será subvertida. Ele faz esse percurso em 1 dia, e toda a cidade se arrepende. Irmãos, isso é irônico.
Perceba, Jonas nos leva a crer que ele está inclusive sabotando a mensagem de Deus. Ele não apresenta a natureza dos ninivitas. Ele não fala do que eles deveriam se arrepender. Ele não fala sobre o poder de Deus. Ele simplesmente fala em 5 palavras: arrependam-se, pois Nínive será subvertida. No final do dia, o que aconteceu? Todos estão usando pano de saco com a sua cara no pó. E eu não sei se você percebeu, até as vacas estão em jejum, buscando a misericórdia de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que até as vacas se arrependeram. Irmãos, se isso não é ironia, eu não sei mais o que é. Portanto, esse livro é um dos livros que ele foi escrito de uma maneira a satirizar a vida de um profeta rebelde, muito rebelde, em relação a uma graça e misericórdia que nós encontramos num Deus extremamente amoroso. Por isso, hoje eu quero falar sobre a lógica da graça. Em primeiro lugar, a justiça de Deus, nessa lógica da graça, a justiça de Deus prevalece sobre a justiça dos homens. Versículo 1 a 4 diz assim: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia, presta atenção, irmão, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Perceba, queridos, que aqui nesses 4 primeiros versículos, nós estamos diante de uma grande tensão, da perspectiva de Deus e da perspectiva de Jonas. E nós precisamos falar de Jonas. Jonas, como eu disse, ele viveu aproximadamente no ano 700 antes de Cristo. Jonas, ele é mencionado lá no livro de 2 Reis, ali no capítulo 14, versículos 23 a 25. Para que você entenda o contexto, existia aquele que era o rei de Israel, seu nome era Jeroboão II, ele reinou durante 40 anos em Israel, um dos reinados mais longevos de toda a história de Israel. Esse homem é conhecido por ser um dos piores reis que Israel já teve, e aqui nós estamos diante de um grande paradoxo, ou talvez de uma outra grande ironia. Isso porque, no momento em que Jeroboão estava reinando sobre Israel, não existia apenas um profeta, existiam outros. E outro deles, mencionado nesse mesmo contexto, é Amós. E aqui eu quero que você preste atenção numa coisa. Isso porque todas as profecias que Jonas, lá em 2 Reis, traz sobre Jeroboão, eram sempre profecias trazidas por Deus, mas sobre prosperidade, sobre vitórias, sobre o reino sendo expandido, sobre simplesmente uma área no norte de Israel que tinha sido perdida, ele seria responsável por recuperar. Porém, durante 40 anos, nós não vemos uma única passagem de Jonas confrontando este homem, Jeroboão II. Por outro lado, nós vemos Amós. Isso nós encontramos lá no livro de Amós, no capítulo 6 aproximadamente, Amós confrontando esse rei Jeroboão. E aqui então a pergunta: quem está com a razão? Jonas, aquele que está predizendo grandes coisas que viriam sobre Jeroboão? Ou Amós, que foi aquele que profetizou a queda do império de Jeroboão? Essa pergunta, ela não pode ser respondida nas Escrituras. Nós encontramos posicionamentos diferentes de comentaristas, mas o que fica claro para nós é que Jonas, ele tem sim um ministério muito diferente. Não é um profeta que nós poderíamos confiar, alguém que está sendo usado pelo próprio Deus para nos apresentar um profeta que é rebelde. Isso porque nós vemos que, em primeiro lugar, a misericórdia como parte do caráter de Deus em relação à rebeldia do seu servo Jonas. Observe, queridos, que o que está acontecendo aqui nesse momento, talvez seja uma das coisas mais estranhas, biblicamente falando, porque nós estamos diante de um profeta que foi levantado por Deus para pregar e anunciar as boas obras de Deus, e ele faz isso de uma maneira, de modo que nós somos até levados a acreditar
que ele não queria que ninguém se convertesse a partir da sua pregação. Imagina isso, irmãos. Eu, como um pastor, hoje eu estou preparando meu sermão, e a minha oração é que ninguém aqui hoje seja visitado por Deus. É estranho isso, não é? Mas é exatamente isso que Jonas está fazendo. Ele se coloca diante dessa misericórdia e dessa graça de Deus no sentido contrário. Ele prega como se ninguém fosse para ser convertido. Ele prega de modo que ele não queria que o Espírito Santo de Deus visitasse Nínive. E aqui é essa grande questão, esse grande dilema. De um lado, a graça e a misericórdia de Deus, e de outro lado, a expectativa humana sendo exposta de uma maneira extremamente vil por um profeta. Vemos que o nosso Deus é um Deus extremamente misericordioso. Êxodo 34, versículos 6 e 7, nos lembra o seguinte: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Irmãos, Deus está literalmente se apresentando a nós, porque Jonas sabia quem era o seu Deus. O texto nos deixa claro que ele vai para Tarsis porque ele sabia que Deus agiria com misericórdia em relação aos ninivitas. E ele, vendo o que aconteceria, ele faz o ofício de modo a não ser bênção na vida daquelas pessoas. Porém, Deus confronta de uma maneira muito direta o orgulho de Jonas. Irmãos, imagina o próprio Deus, o Criador de todo o cosmos, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, ele perguntando para um profeta rebelde: Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas, faz sentido você se portar dessa maneira por eu estar salvando uma nação? Interessante isso, porque o que nos fica claro é que talvez Jonas não tinha a reverência devida ao Deus Todo-Poderoso. Se de um modo ele era um profeta, alguém que tinha um relacionamento muito próximo a Deus, nós percebemos aqui a falta de reverência. É um profeta que está querendo ir diretamente contrário aos planos de Deus. E aqui tenha claro no seu coração uma coisa, irmãos: quando nós falamos sobre missão, sobre plantação de igreja, sobre nós irmos, evangelizarmos, pregarmos, não é porque Deus é bonzinho e Ele está pedindo para que nós façamos isso, não é. É porque nós temos reverência ao Deus que nos resgatou, que nos salvou, que nos transformou. Por isso, quando nós temos a reverência por Deus, nós sabemos quem é o Deus que nós estamos servindo. Não é porque Deus está nos pedindo, é uma ordem que nós recebemos, não é uma opção. Se nós temos reverência ao Deus que nós adoramos, nós precisamos obedecê-lo, seguir o caminho que Ele coloca nas nossas direções, mesmo que para nós, nesse presente momento, não faça tanto sentido. Vamos sondar o nosso coração egoísta? Irmãos, quem aqui conhece alguém que está indo para a Igreja dos Lagos? Levanta uma das mãos. Pastor, eu conheço você, então todo mundo, né? Mas todo mundo aqui conhece. Dessas pessoas que estão indo lá para a região de Olarias, com quantas delas você já tem algum tipo de relacionamento, algum tipo de afeto, algum tipo de amor? Várias, não é? Como o seu coração fica num culto como esse? Você fica assim: nossa, que massa, aqueles miseráveis vão todos embora. É assim que você fica? Não é. Teu coração fica: nossa, que pena. Irmãos tão amados estão indo para um lugar que talvez, mesmo sendo pertinho aqui, a rotina já não vai ser mais a mesma, né? Mas o nosso coração não fica tranquilo, a gente sofre por isso, não é? Não seria legal se a gente fechasse as portas ali? Gente, agora ninguém mais sai, ninguém mais entra, somos nós aqui. A gente é o povo de Deus aqui em Ponta Grossa, exclusivistas total. E ninguém mais vai sair, feito? Vamos montar o nosso clube aqui? Irmãos, misericórdia. A lógica da graça, ela é invertida. Nós mostramos que nós amamos o nosso Senhor, mesmo quando no presente século não faça sentido aquilo que Deus está falando para nós. Porém, isso faz parte de um plano muito maior, que Jonas vai ser exposto aqui agora. Nós vemos, queridos, que esse coração egoísta de Jonas é um coração que não tinha tanto amor assim
pelas próprias pessoas. Irmãos, observe o que Jonas faz. Ele se retira de Nínive, a pregação já acabou. Se eu tenho aqui 30 minutos para falar com você, agora 10, Jonas fez isso em um dia, pregou para a cidade inteira. Ele vai num lado da cidade, afastado, e ele fica sentado. E ele fica olhando, o que vai acontecer? Ele monta um acampamento ali, e qual que era a oração do coração dele? Do coração, não a oração de Deus. Que esses miseráveis, nenhum deles se arrependam, e que o juízo de Deus venha sobre todos eles, e que todos eles morram. Pastor, como você pode dizer uma coisa dessa? Irmãos, o povo de Israel era um povo extremamente nacionalista. A salvação era exclusiva ao povo de Israel. O Deus era exclusivo ao povo de Israel. Eles não tinham um bom relacionamento com imigrantes, com pessoas que não eram do povo. Ainda mais falando sobre Nínive, uma das cidades mais violentas de todo o mundo. Uma das nações que, ao avançar sobre outras nações mais fracas, eram conhecidos por matar crianças, matar grávidas, matar velhos, não tinham qualquer misericórdia. Nos portões de Nínive, era comum que você, ao entrar ali, cabeças de inimigos estivessem expostas como uma decoração, para mostrar, quem se meter com Nínive, com a Síria, esse é o fim deles. Irmãos, nós estamos falando desse povo, um Deus que adorava deuses que tinham orgias sexuais como o seu culto, uma nação extremamente pagã. Como você acha que um profeta, que passou a sua vida profetizando coisas boas a um rei, que não era tão bom, ele se sente agora levando a mensagem de salvação para todos aqueles miseráveis? A gente não está falando de uma rivalidade entre times, não estamos falando de uma rivalidade econômica entre nações, nós estamos falando de nações que se odiavam, a ponto de um profeta se levantar para não pregar a mensagem de Deus àquele povo. Irmãos, esse era Jonas, alguém que se importava mais com uma planta do que com outras pessoas. Deus é muito sábio, né, na maneira como ele age conosco. E o que ele faz com Jonas? Percebe, irmãos, que Jonas, ao se sentar ali, ele levanta o seu acampamento. Ele levanta ali, então, uma tenda, uma daquelas tendas que eram comuns lá no Antigo Testamento, quando Israel estava no deserto. O termo original ali para a tenda que Jonas levantou é uma sica, que é a ideia de uma tenda de pano, uma tenda que abafa, de certa forma, o calor pelo dia, e à noite faz com que não fique tão frio. Por ser uma região desértica, fazia todo sentido. Só que se você já foi para um lugar quente, que não tinha ar-condicionado, como é que você faz para se virar? Tem que tomar 37 banhos, não tem? Gelado. E aí no final do dia, você acorda, a sua cama ainda está ensopada de tanto que você suou. Não é assim que funciona? Essa era a sica que Jonas tinha construído, tinha levantado para ver o que Deus faria com Nínive. E aí, aquele pano não era suficiente para abafar o seu calor. A palavra aqui nos fala que veio um vento que trouxe muito calor ali onde Jonas estava. E aí Deus, de uma maneira sábia, ele faz com que uma planta seja levantada exatamente para fazer uma sombra para Jonas. Essa planta, aqui nós temos a ideia de que seja uma planta aquelas que tem a cabaça, sabe? É uma planta comum daquela região desértica que faz uma sombra. Mas o que nós vemos é que Jonas, então, ele cria um amor por essa planta. Veja comigo, versículos 5 a 9, ele diz assim: Jonas saiu da cidade, sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável
que até quero morrer. Deus age de uma maneira extremamente sábia com o seu profeta, com o seu servo. Ele constrói, ele levanta essa planta. E o que Deus está tentando mostrar aqui para Jonas? Que ele tinha mais amor naquela planta, que ele não foi responsável por plantar, por fazer ela crescer, por nada, do que com as pessoas de Nínive. Irmãos, que coisa horrenda, não? Imagina você criando a sua samambaia ali. Do outro lado você vê uma pessoa. Eu amo mais a minha samambaia. Misericórdia, irmãos. E quando nós falamos dos nossos cachorrinhos? Eu amo meu cachorrinho, eu tenho minha cadelinha lá, a Vida, uma bênção. A Bíblia fala, né, que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né, dando a sua vida por ela. Então eu já garanti o meu papel aqui, a vida. Mas muitas vezes, queridos, a gente nutre mais amor por coisas, objetos, plantas, animais, do que por pessoas. Nós nos esquecemos que quem são feitos à imagem e semelhança de Deus não são essas coisas, não são esses animais, mas são pessoas. Uma vez em São Paulo, eu devo ter compartilhado já essa experiência com os irmãos, eu estava pegando o trem lá na Barra Funda para voltar para a Zona Leste, para Penha. E aí aconteceu que uma senhora de mais ou menos uns 60, 70 anos, ela caiu no vão do trem. E dava para ver ela caída, ela não estava embaixo do trem passava, era numa região de um espaço que tinha ali, um espaço vago. E aquela senhora caiu ali, a perna dela tinha quebrado. E alguns homens seguraram a porta do trem para o trem não avançar. E ali eu cheguei perto para ver o que tinha acontecido. E eu lembro de pessoas, não uma nem duas, mas várias, gritando: ela não morreu, daqui a pouco vem socorrer ela, eu preciso trabalhar, vamos, vamos, vamos. E teve uma confusão, e aquela senhora agonizando no chão. Irmãos, será que muitas vezes nós estamos amando mais a nossa samambaia, o nosso cachorrinho, do que pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Não estou falando apenas de um morador de rua, de um mendigo que mexe com você e você vira a cara. Mas eu estou falando de pessoas que hoje são tão ricas que para a vida delas não precisa nada. Elas têm tudo, só dinheiro. De pessoas que estão sendo entregues diariamente ao prazer sexual, que acreditam que o vazio existencial da sua vida será suprido por sexo, por pessoas que estão correndo com todas as suas forças atrás de dinheiro. Queridos irmãos, queridas irmãs, entendam uma coisa: o Evangelho de Jesus, a missão de Jesus para nós nesse mundo, não está relacionada a plantas, não está relacionada a animais, está relacionado a pessoas que vivem entre nós. E por isso a primeira igreja está plantando uma igreja, porque existem muitas e muitas pessoas nessa cidade que ainda não conhecem a Jesus. Pessoas que estão se perdendo diariamente porque nunca ouviram falar sobre a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender o que Jonas está aprendendo aqui. Jonas, ele fala: Senhor, é razoável eu ficar assim? Por essa planta, ele prefere morrer pelo que aconteceu pela sua planta. Irmãos, essa não é a história de Deus para a nossa vida. Deus, Ele criou-nos e Ele conduz a nossa vida para que nós entendamos que nós estamos aqui nesse mundo por um único motivo: para que a glória de Deus se manifeste através de nós. Eu quero terminar essa mensagem, queridos, te lembrando da obra de Cristo Jesus e como nós encontramos esse desfecho em Jonas. Primeiro, nós vemos que no final deste capítulo, o último do livro, Deus disse: você tem compaixão da planta, Jonas, que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos, o livro de Jonas termina aqui. Nós não sabemos o que aconteceu depois disso. Não nos é falado mais nada sobre qual foi o paradeiro de Jonas, o que aconteceu com Nínive, nós não sabemos. A história termina aqui, por isso esse livro continua sendo extremamente irônico. Porém, queridos, nós precisamos lembrar
que essa história, ela não é sobre Jonas. Essa história é sobre Cristo, o qual é apresentado a nós em todos os capítulos desse livro. Em primeiro lugar, Jonas, ele é enviado para pregar uma mensagem àqueles que deveriam se arrepender dos seus pecados. Você lembra quem foi Cristo Jesus? Aquele que foi enviado pelo Pai para pregar a sua mensagem àqueles que não conheciam a Deus, mesmo sendo povo de Deus. Jonas foi enviado para pregar para pagãos. Jesus foi enviado para pregar arrependimento, inclusive para os seus. Você lembra quantos dias Jonas passou no ventre daquele grande peixe? Você lembra quantos dias Jesus Cristo passou morto quando ele foi crucificado? 3 dias. Jesus, como Jonas, pregou uma mensagem, a mensagem de arrependimento. Qual foi a pregação mesmo curta de Jonas? De arrependimento. Essa história não é sobre Jonas, essa história é sobre Jesus. Aquele que iniciou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para cumprir. E sabe que boa obra é essa? Nos fazer a sua imagem e semelhança. Muitas pessoas acreditam que você ser cheio do Espírito Santo é você rodar, você sapatear, você falar outras línguas, línguas estranhas, é você falar a língua dos anjos, é você colocar a mão e a cura vir, é você orar e o sol parar. Você ser cheio do Espírito Santo significa você ter um caráter de Cristo. O poder de Deus em você está relacionado a você ser transformado, não mais em você, mas você assumir a sua nova identidade em Cristo Jesus. Irmãos, esse é o plano central das Escrituras. Quando Deus cria homem e mulher no Éden, você se lembra qual era o propósito pelo qual Deus fala para ele: vão, se multipliquem, sejam fecundos? Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós avançamos, aproximadamente ali no capítulo 4 de Gênesis, nós vemos agora que a descendência, ela não seria mais imagem e semelhança de Deus. Eles seriam imagem e semelhança de Adão, agora pecador. Quando que nós voltamos a ser imagem e semelhança de Deus novamente? Em Cristo Jesus, que nos justificou. Ou seja, quando Deus o Pai lá dos céus olha para nós, não é a nossa justiça que Ele vê. Ele está vendo quem? A graça, a misericórdia do próprio Cristo em nós. É a face de Cristo em nós. Irmãos, a missão de Jesus não é nós irmos hoje lá para Olarias, lá na Ipelagos, e nós hoje fazermos 1000 programações de evangelismo e falarmos para todas as pessoas sobre Jesus. Não é isso. Isso tem até o seu efeito. Porém, nós estamos sendo chamados para sermos imagem e semelhança de Jesus lá. É assim que a missão acontece. Não é quando nós fazemos eventos, mas quando nós somos identificados, encarnados, cheios do Espírito Santo de Deus, para viver como Jesus aqui nesse mundo. A ponto das pessoas olharem para nós e não nos chamarem pelo nome, mas olharem para nós e dizerem: esse rapaz, essa moça, essa senhora, esse senhor, essa criança, parece tanto com Jesus. Que no nome de Jesus, nós sejamos aquela igreja que sempre plantará novas igrejas, que enviará missionários, para que a missão de Jesus não seja tratada como foi tratada por Jonas, sem qualquer reverência, sem qualquer amor ou apreço ao Senhor, mas que a missão ela seja algo sério, faça parte da nossa natureza como cristãos. Amém? Que Deus nos abençoe.